Nesse café de agora, a gente vai fazer o esforço de trazer objetividade para o comando consciente, pilotado. Primeiro, de perceber a necessidade do reserva, decidir e então fazer o procedimento de lançar o reserva. Trazer objetividade para um assunto que ainda está jogado a subjetividade. Né? Esse é o golinho de agora. Quando a gente está falando, por exemplo, de pilotar um parapente, a gente faz isso, chamado pilotagem de parapente, de forma objetiva, não é mesmo? Ah, agora eu sei que eu preciso puxar esse freio por conta disso, disso, disso. Eu sei que eu preciso puxar esse freio por conta daquilo, daquilo, daquilo. Ou seja, a gente tem fatores objetivos que levam a gente a pilotar um parapente, seja puxando esse freio, seja puxando esse, puxando os dois. A gente precisa de elementos que vão dar esse discernimento para pilotar um parapente, né? Independente do que seja essa pilotagem. Pilotagem ativa na turbulência, simplesmente para fazer uma curva de aproximação, simplesmente inflando um parapente no morrinho, né? A gente está falando de pilotar. Quando a gente então agora traz esse olhar da objetividade, da pilotagem, para estar se relacionando com o paraquedas reserva de uma forma objetiva, é isso, pessoal, né, que a gente vai começar a desenvolver nesse cafezinho de agora. Então, vamos lá. Quando é que a gente é obrigado a pilotar o reserva? Né? A tomar essa decisão e fazer isso de uma forma absolutamente sem dúvida nenhuma. Não tenho dúvida, eu preciso lançar o reserva. Sem dúvida nenhuma. Não é, não sei, e aí vamos pro reserva porque eu não sei. Vamos tentar sair dessa situação. A gente falou anteriormente, já em vídeos anteriores, da questão do twist. Quando o twist acontece, a gente fica refém de ser piloto do parapente. A gente não consegue mais ter comando direita e esquerda através dos freios. Em situações que o parapente está voando normalmente, está tudo bem, eu posso ficar passivo, né? Agora, em situações onde exige a presença do piloto, seja puxando um freio ou outro para resolver o que precisa ser resolvido, o twist deixa a gente refém. Também falamos em vídeos anteriores, né, por exemplo, da situação das espirais, que podem estar associadas com gravata, com colapso, mesmo espirais voluntariamente executadas a partir de uma certa intensidade, de um certo nível, o parapente não sai sozinho, ele precisa de um comando, ele precisa do piloto fazer algo, que é puxar o freio para sair. Falamos disso lá atrás, né? Mas quando a gente imagina, né, que no caso desse caso que leva ao reserva principalmente, que as espirais estão associadas com colapsos, eventualmente gravatas, e o parapente encaixou numa espiral, não precisa sair? Você sabe que precisa. Que é simples, é só puxar um freio. A gente falou disso lá atrás, né? Como que eu vou fazer isso? Que é simples, estando twistado. Pronto. Agora a gente começa a entender que, olha aí, a primeira forma tangível, a gente está dando contorno para essa situação. Então, uma situação que exige o uso do reserva, a pilotagem do reserva, é quando você não consegue, por conta de estar twistado, tirar o parapente de uma espiral, por exemplo, né? Tá aí, ó. Agora tá claro. Quando lançar o reserva de uma forma consciente, pilotada? Nessa situação objetiva. Olha, objetividade. Estamos twistados em espiral. Claro, né, pessoal? Para o ser humano, no topo do trinômio,
fazer a leitura de que está em espiral, isso a gente também já falou em vídeos anteriores, quem nunca fez uma espiral na vida está suscetível a não saber reconhecer que aquilo é uma espiral. Puxa, Kurt, como é que você sabe disso? É o que eu venho falando aí nos vídeos atrás, desde o começo do canal, né? Os CIVs são esse laboratório, onde a gente percebe como o ser humano funciona. Quando chegam pilotos para fazer o tal curso de segurança, pessoal, antes da gente começar o curso, eu converso com todos os pilotos. E eu peço para eles contarem situações apimentadas que viveram no voo. E muitos deles relatam situações, por exemplo, de uma fechada simples que entrou em espiral e aquilo virou eventualmente um problema para eles. E eles mesmos, eles admitem que não sabiam que estava em espiral, né? Eles ficaram sabendo que estava em espiral porque depois outra pessoa falou, alguém que assistiu, viu, olha, você estava em espiral, né? Então, assim, é comum para quem nunca fez espiral, quando pela primeira vez é arrebatado ali, principalmente de uma forma involuntária, depois de uma fechada, a entrar em espiral, boa parte de nós, seres humanos no topo do trinômio, não temos discernimento ainda que aquilo é espiral. Alguns que nunca fizeram espiral, ok, vão ter esse discernimento. Isso depende de pessoa para pessoa. Outros não. Né? E aí a gente tem um problema a ser resolvido. Como é que a gente resolve esse bico de sinuca? Por exemplo, dentro de um curso, chamado curso CIV, de segurança. Dentro de um curso, todo piloto é convidado a fazer voluntariamente uma espiral com o intuito de aprender uma manobra de descida para fugir de CB? Não é isso, pessoal. Não. A execução de espirais, por exemplo, dentro de um curso de segurança, é primeiro, antes de qualquer coisa, fazer com que o piloto viva a experiência. Ah, isso é espiral. Claro, quando ele vive essa experiência de uma forma voluntária, aos pouquinhos, ele vai gradualmente ali incrementando a intensidade da espiral de acordo consigo mesmo, com a sua vontade, ele começa então ok, estou entendendo o que é espiral. Então as espirais que são feitas dentro de um curso de segurança, estou falando dentro do formato que eu monto, né, pessoal? Os cursos de segurança são distintos entre si, não seguem um padrão determinado nem de metodologia, nem de didática, de ensino. As coisas são diferentes entre cursos diferentes, não estou dizendo que um é melhor, o outro é pior. Mas quando eu falo com vocês é o que acontece dentro da imersão nos cursos meus. Quando a gente então se relaciona com a tal espiral dentro de um curso de segurança, não é aprender uma manobra de descida para fugir de CB, não é isso. É deixar o piloto entender sensorialmente o que é uma espiral. Para, se eventualmente acontecer no dia a dia de voo de cross, ele vive uma situação de espiral involuntária, pronto, fica muito mais fácil ele reconhecer, opa, isso aqui é espiral. Se tiver com twist, reserva. Estão entendendo? O próprio briefing, né? Quando a gente volta agora a falar do reserva, a própria objetividade, olha, quando é que joga o reserva? Essa é só uma hipótese, tem outras que a gente vai falar. Quando é que a gente joga o reserva? Se tiver em espiral, twistado. Espiral com twist, joga o reserva. Twist é fácil, até quem nunca fez, compreender, e pode até fazer isso no morrinho, se você quiser, para entender. Né? Até aí é simples. Agora, espiral, para quem nunca fez espiral, a própria instrução de jogar o reserva, ou seja, a própria compreensão desse jogar o reserva se eu tiver em twist com espiral, ela não é boa. Esse briefing, imagina que isso aqui é um briefing, né? Você vai jogar o reserva quando tiver twistado em espiral. Parece que todo mundo entende. Pode até entender intelectualmente. Mas, no fundo, vai entender essa explicação de uma forma integral quem já viveu a espiral. Porque na hora que acontece o fato, espiral com twist, quem nunca fez espiral, gente, pode até ter ouvido esse briefing, mas não tem garantia nenhuma que na hora ali vai saber reconhecer que aquilo é uma espiral.
Estão compreendendo, pessoal? Quando a gente fala do ser humano no topo do trinômio, quando a gente fala de comunicação, dos vários níveis sutis da gente achar que se comunica bem, achar que entendeu bem. Quem nunca fez espiral, acha que sabe reconhecer quando entrar em espiral. Às vezes pode saber. O que os cursos de pilotagem e segurança me mostram? Em boa parte de nós não sabemos. A gente não tem discernimento para interpretar que aquilo é uma espiral. Por exemplo, se precisar eventualmente jogar um reserva nessa situação objetiva que a gente está apresentando nesse vídeo de agora. Estão percebendo como a prática é importante? É o golinho de café de agora. Pequenininho, né? Mas, uau, ele é forte. É um café assim que é para acordar a gente. Saúde!